vocês estejam bem. Sintam-se abraçados por mim. Antes da gente falar sobre a nossa aula de geografia, nós iremos orar. Vamos iniciar pelo Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido Deus, abençoa os projetos da escola, os projetos de nossas vidas, os projetos dos pais, os projetos das crianças. Abençoa os nossos projetos para que tudo dê certo. Amém. Vamos falar aqui sobre Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Vamos fazer a nossa leitura e análise das imagens aqui na nossa página 8, no nosso livro. Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Os indígenas Tupi-Guarani chamavam suas terras de Pindorama. A palavra, de origem da língua Tupi, significa terra das palmeiras. A escolha desse nome se deve à diversidade de palmeiras que existe nas paisagens brasileiras. Por exemplo, coqueiro, carnaúba, açaizeiro, buriti, pupunha, tucum, inajá, tucumã, pindoba, tucumari, entre tantas outras. Você conhece algum tipo de palmeira? Você já observou se perto de sua casa tem alguma? Aí as fotos, essa foto de cima é uma palmeira de carnaúba, muito comum no estado do Ceará. Então assim, nas nossas terras brasileiras existem muitos tipos de palmeiras, como nós vimos aí várias citadas. Então, antes, os índios denominavam a nossa terra de Pindorama, né? Devido a essa diversidade de palmeiras. Mas, com o tempo, observou-se também que existia uma grande variedade de uma madeira chamada de pau-brasil, que originou o seu nome do nosso Brasil. Essa árvore, ela é uma árvore que é muito apreciada, ela tem madeira nobre e também tem um líquido vermelho sangue, abrasado, que era utilizado para tingir tecidos, e a sua madeira era utilizada também para fazer móveis, instrumentos. Então, era muito valiosa essa árvore. E passando aqui para a página 9, vamos entender aí a história. A vida dos povos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos. Nos séculos XV e XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses em 1500 ao Brasil. Alguns avanços tecnológicos foram fundamentais para que os portugueses conseguissem desbravar e atravessar o oceano até a chegada das terras indígenas. Os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. Com a violência e a repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e suas culturas. Muitos dos
que resistiram ao domínio dos colonizadores foram mortos. Então, assim, a gente já estudou um pouquinho como aconteceu essa chegada dos portugueses até o Brasil, e aqui é uma continuação, né? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles queriam adaptar os indígenas à sua cultura, aos seus hábitos e às suas crenças, sendo que os nossos indígenas, que eram bastante, existia aproximadamente 5 milhões de índios no Brasil, esses indígenas não aceitavam, porque eles tinham as crenças, os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de se vestir próprios de cada tribo, tinha a sua língua. E os portugueses, além de escravizá-los, queriam que eles fossem catequizados, cedesse à religião, começassem a vestir roupas, pois os indígenas não vestiam roupas, queriam adaptar a vida indígena à vida dos portugueses. Achavam que a cultura indígena não prestava, queriam mudar essa realidade. E aqueles que se negassem, muitos foram mortos. Vamos continuar nossa história. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividades de subsistência de maneira sustentável. Essa maneira sustentável é uma forma que os índios fazem, eles se alimentam, se vestem, sem destruir o meio onde vivem. É uma forma que eles fazem a pescaria deles, mas eles não acabam com os peixes que tem no rio. Eles não poluem os rios, eles não desmatam as florestas, eles retiram da floresta o alimento dos frutos e o que eles necessitam eles, por exemplo, nas palmeiras, eles tiram as palhas e sem destruir a palmeira, porque novamente ele vai precisar daquela palmeira. Então isso é uma forma sustentável de sobreviver sem destruir, sem agredir o meio ambiente, tá? E muitos indígenas conseguem até hoje viver de forma simples, na floresta, nas ocas, cultivam seus alimentos, ainda fazem suas casas com ocas. Os indígenas vivem de forma muito simples, então eles querem preservar essa cultura, querem preservar a língua. Então, vamos passar para a página 10 do nosso livro. Na página 10, vamos continuar a nossa leitura. Estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes, de centenas de etnias como tupinambás, guaranis, potiguarás, as que têm em comum a língua tupi, de acordo com os dados de 2010 do IBGE. A atual população indígena brasileira é aproximadamente 897 mil pessoas
distribuídas em 305 etnias. Também foram identificadas 274 línguas e registrado que 76% dos indígenas atualmente falam português. Os povos indígenas, de modo geral, vivem em integração com a floresta nas áreas reservadas a eles, acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e manejo florestal, envolvido na atividade de caça, pesca e coleta. Com base na relação com a natureza, os indígenas criaram seus costumes e culturas, danças, músicas, arte, religião e tantos outros hábitos. Então, essa foi a nossa aula de geografia e nós iremos fazer a atividade da página 10 e 11. E eu irei tirar as dúvidas no WhatsApp, tá bom? Podem me mandar as dúvidas. Aguardo vocês. Beijos.